Bom dia, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscara, evitando aglomerações e se vacinando, por favor, pedindo que as pessoas ao seu redor também se vacinem. Ai, para essa pandemia terminar o mais rápido possível. Então, hoje esse vídeo correção é um vídeo correção que eu não sei se vocês lembram, quando a gente começou lá em maio, esse conteúdo essa unidade das grandes navegações, que dentro dela a gente teve vários tópicos, né? A gente trabalhou bastante coisa de maneira bem aprofundada, e aí eu dei um texto base, que seria um texto para a gente trabalhar ao longo de todo o conteúdo, que é a base para esse estudo que a gente está tendo. Lembrando que esses textos base que eu passo para vocês, eles são muito, muito importantes que vocês leiam, porque é a partir da leitura que a gente aprofunda e entende melhor o conhecimento histórico. Então, para entender história, é muito importante que vocês leiam, certo? Ao longo desse texto, então, que foi o que baseou todas as minhas aulas, né? Ele tinha algumas perguntas que vocês tinham que responder no caderno, e quando a gente terminasse o conteúdo, eu ia passar o vídeo de correção para vocês corrigirem. Então, segue o vídeo de correção. Lembrando que o texto começava, então, lá num livro, que é esse livro do Ronaldo Vanfas, falando nesta página, falando então sobre como é que estava o contexto da Europa antes das grandes navegações. Então, o que a Europa estava vivendo, que é um pouco dessas causas das grandes navegações, de todas as crises que a Europa vivia. Depois disso, então, a gente ia para o texto do Gilberto Cotrim, que é esse texto aqui, e aí eu selecionei algumas páginas, continuando então as causas das grandes navegações, lembrando, as grandes navegações ocorreram por causa de uma série de... por causa não, mas como solução para uma série de crises que a Europa vivia ao final da Idade Média, ou seja, ali nos séculos 12, 13, e que ao longo do século 14 foram tomando medidas para tentar solucionar essas crises, que teve como uma das consequências as grandes navegações. Então, as crises que a Europa passava estavam, então, com guerras e crise social, ou seja, tinha muitas guerras, tinha crise sociais como a peste negra que estava acontecendo na Europa lá no século 13, 14, desculpa. Crise religiosa, lembra que o poder da Igreja Católica estava sendo questionado, certo? E inclusive surgindo novas religiões, a Igreja Católica queria buscar mais fiéis em outros lugares do globo. Aqui na página 187 tinha uma pergunta que vocês não tinham como fazer, porque precisava da página 178, que eu não fiz, que foi uma coisa que eu avisei em aula, para quem tem participado das aulas síncronas, que não precisaria fazer aquelas perguntas que pedia para voltar em alguma página que eu não dei. Daí, então, continuando entre as causas das grandes navegações, tinham as descobertas científicas que vocês leram aqui, ou seja, uma das descobertas importantes é saber que a Terra é redonda, certo? Ela não é plana, isso é muito importante da gente avisar. E aí aqui tinha duas perguntas, tem algumas perguntas que elas são mais de nível individual, então não tem uma resposta exatamente correta. Na página 199, sobre as descobertas científicas, tinha lá escrito: na sua opinião, os cientistas de hoje encontram resistência ao desenvolver novas teorias e práticas? É de opinião, mas existe um fato por trás. Os cientistas, às vezes, encontram, sim, resistência ao desenvolver novas teorias, certo? Por exemplo, no caso da história, a gente tem todo um movimento desde a década de 1980 na história, que começou a questionar essa história, que é uma história feita para pensar a história dos homens brancos europeus heterossexuais.
Então, os historiadores que criticam essa visão da história, eles começam a fazer história das mulheres na história, dos negros na história, da população LGBTQIA+, na história, certo? Por quê? Porque nem se contava a história dessas pessoas, se invisibilizava. Houve resistência, houve uma dificuldade em fazer isso, porque era uma parte da história que nunca era contada. Então, por mais que os cientistas questionem certos modelos de ciência, sempre vai ter um debate em conjunto com a sociedade, porque a ciência ela é algo que ela serve para pensar a nossa sociedade, para descobrir e criar tecnologia e descobrir novas teorias e pensar novas teorias para também facilitar a nossa vida. Então existe resistência e vocês poderiam inclusive pesquisar exemplos disso. Na questão 2 da página 199, tinha ali, você se considera uma pessoa aberta a conhecer e discutir novas pesquisas científicas? Aí era totalmente pessoal e vocês poderiam, inclusive, desenvolver usando exemplos, certo? Depois, indo lá para a página 232, tinha essa imagem. Então, uma imagem, então, de um monumento que existe em Portugal, certo? Esse monumento, então, que existe em Lisboa, capital de Portugal, às margens do rio Tejo, é um rio que passa em Lisboa, ele deságua no mar em Lisboa, é o rio de onde saíram as caravelas para sair navegando nas grandes navegações. Então, lá os portugueses, que foram, inclusive, os navegadores que invadiram e colonizaram o território que vivemos, então os nossos ex-colonizadores, eles fizeram um monumento exaltando esses descobrimentos, certo? E aí tinha uma primeira pergunta na página 232 que perguntava, na representação, ou seja, na representação seria nesta imagem, né? Na representação, quem seria o personagem em destaque esculpido à frente da caravela? Pesquise. Então, é isso que vocês teriam que pesquisar na internet para responder. Esse personagem aqui, que está na frente da caravela, então, ele seria o infante Dom Henrique, ou seja, o rei de Portugal na época, que foi quem promoveu e o rei que financiou essas expedições. Foi sobre, claro, ele não sozinho, todo o governo dele, mas foi sob o reinado dele que essas expedições aconteceram. Na questão número 2 da página 232, tinha ali, na sua interpretação, o que os personagens representados carregam nas mãos. Levante hipóteses. Então, se vocês verem na caravela, atrás, então, do infante Dom Henrique, que era o rei, tinha lá várias pessoas que estavam carregando coisas na mão, objetos na mão. Então, tinham lá espadas, ou seja, eles estavam preparados para a guerra, se precisassem conquistar algum povo, como fizeram aqui, para matar pessoas e para enfrentar a guerra. Tinha lá um globo, ou seja, conhecer o mundo. Qual é esse mundo que a gente vai inicialmente descobrir e depois que exploraram e invadiram várias regiões. Então, lembra que tem até a ver com aquela nossa primeira aula desse conteúdo, que era a aula sobre visões de mundo, que eu trouxe mapas só representando aquela parte da Europa, norte da África e Ásia, né? E em diversos sentidos. Então foi esse conhecer e redesenhar o mundo, conhecer novas rotas comerciais, conhecer então novos caminhos marítimos. Tem também aqui um cara com uma bandeira, então levar a bandeira significa que é realmente conquistar novos territórios, então tem a intenção de invadir novos territórios para fincar a bandeira portuguesa nesses novos territórios. Tem um homem com um pergaminho, então também fazer o registro escrito disso, tudo que está acontecendo. Outro aqui, ó, com um pincel e uma paleta, então para desenhar esses lugares que se conhecem. Então, essas expedições, elas ocorrem sob o financiamento do governo de um rei, que é o infante Dom Henrique, né, representado à frente, com a caravela na mão, mas ela precisa também não só de pessoas que queiram navegar, de pessoas que conheçam o mar,
mas também pessoas dispostas à guerra, pessoas que vão fazer esse registro escrito, pessoas que vão desenhar essas novas terras para conhecer esses novos lugares, esses novos povos, e aí tentar invadir e dominar, certo? Seguia lá na próxima página, 233, falando sobre a centralização política e as sociedades nacionais. Com a Idade Moderna, durante as grandes navegações, ocorreu o quê? E lembra que eu falei que foi um dos motivos das grandes navegações, a centralização política desses estados da Europa Ocidental. Então, essa centralização política dos estados da Europa Ocidental, elas vão criar características estatais que existem nos estados modernos, nos estados-nação até hoje, certo? Que é burocracia, a força militar, leis unificadas que valem para todo um território que é unificado e um sistema de tributo também em todo o território. Então, ao final, tinha a seguinte pergunta. Os governos, na página 233, os governos das monarquias nacionais organizaram algumas estruturas do Estado moderno, como a burocracia administrativa, força militar, a gente também tem um exército nacional no Brasil, por exemplo, sistema tributário e leis e justiças unificados. Esses elementos fazem parte do Estado brasileiro atual? Fazem. Então, esses elementos do Estado centralizado moderno, desse Estado-nação, que se desenvolveram na Idade Moderna na Europa Ocidental, eles foram também apropriados ou implantados nas colônias. Quando as colônias ficam independentes, essa estrutura de Estado segue sendo utilizada. Continuando o texto com todas essas características e que estão presentes até hoje nos Estados-nação de todo o globo, certo? Depois, então, a gente vai ter na página 233 e 237 sobre as condições tecnológicas, ou seja, precisava de um desenvolvimento de uma tecnologia de navegação. Não basta só ter ideia, só ter um estado centralizado, só ter financiamento, pessoas dispostas a isso. Tem que ter essa tecnologia, que seriam então a bússola, os mapas, as caravelas, certo? Aí essas viagens tinham riscos, por exemplo, a falta de vitamina dos alimentos que eram levados levava as pessoas às vezes a ter o escorbuto, que é a falta de vitamina C, que está presente em verduras e legumes, e isso não tem como levar no navio, né? Então, aí tem a pergunta na página 237, essa aqui. Você sabe qual a importância das vitaminas nas nossas alimentações? Então, pesquise alimentos que sejam ricos em vitaminas. Essa também era individual para vocês fazerem pesquisas na internet. Continuando, tem lá o texto, tem explicando de como foi as navegações portuguesas, certo? E que levaram, inclusive, a chegada dos portugueses ao Brasil, que nos colonizaram. Tem um mapa ali das navegações portuguesas, certo? Daí depois, então, outro texto sobre as navegações espanholas. E aí aqui perguntava, começando então as navegações espanholas, lembrem, com Cristóvão Colombo, que foi navegando sempre oeste, já que os portugueses já tinham dado a volta no continente africano, os espanhóis iriam fazer outra rota. Então aqui na página 241 tem a pergunta: qual foi a rota proposta por Colombo para atingir as Índias? Em qual teoria geográfica baseava-se o plano de navegação? Daí pedia para voltar no capítulo 14 e fazer uma relação com o Renascimento. Vocês não leram o capítulo 14, não tem como fazer a relação. Mas a teoria do Colombo tem como vocês responderem, que expliquei várias vezes em aula, que é a teoria dele de que a Terra era redonda, então navegando sempre oeste, poderia se dar a volta no globo e chegar às Índias. Foi isso que levou o Cristóvão Colombo a planejar sua navegação. Depois tem aqui um mapa com o Tratado de Tordesilhas. Aqui tem, então, um trecho do Cristóvão Colombo, né?
dos diários do Cristóvão Colombo. Colombo escreveu diários ao chegar aqui nas Américas. Esses diários eles foram reeditados e publicados até hoje, tem texto deles. E aí, como o Colombo descreve entre indígenas, então vou ler lá. Colombo escreve o seguinte texto ao chegar às Índias no final ao chegar na América, que ele achava que eram as Índias, ao final do século XV. Vieram nadando até os barcos do navio onde estávamos. Os indígenas, no caso, vieram nadando, né? Trazendo papagaios e fio de algodão e novelos e lanças e muitas outras coisas, que trocamos por coisas que tínhamos conosco, como miçangas e guizos. Andavam nus, como a mãe lhes deu à luz. Inclusive as mulheres, embora só tenha visto uma robusta rapariga. E todos que vi eram jovens, nenhum com mais de 30 anos de idade. Muito bem feitos, de corpos muito bonitos e cara muito boa. Os cabelos grossos, quase como o pelo do rabo de um cavalo, e curtos. Todos, sem exceção, são de boa estatura e fazem gestos bonitos e elegantes. Devem ser bons serviçais, habilidosos, pois noto que repetem logo o que a gente diz e creio que depressa se fariam cristãos. Me pareceu que não tinham nenhuma religião. Então ele descreve esse outro, e aí a gente pode fazer uma relação com aquela aula sobre não querer conhecer e entender o outro como ele é, mas conhecer para explorar. Ele descreve quase como animais, assim, né? Como se não fossem humanos, descrevendo as características físicas desses indígenas, sem se preocupar em saber quem eram e como pensavam, né? Na questão 2, então, da página 242, que preocupação Colombo manifesta em relação aos indígenas e o que isso revela. E ali no final ele fala, ó, devem ser bons serviçais e habilidosos, pois noto que repetem logo o que a gente diz e creio que depressa se fariam cristãos. Me pareceu que não tinham religião. Então, o Cristóvão Colombo manifesta em relação aos indígenas a preocupação se eles serviriam para ser serviçais e cristãos. Então, isso revela que a intenção de não querer conhecer e ter uma relação amistosa com o outro, mas conhecer para explorar e dominar e submeter esse outro a ser o seu serviçal. Então isso já revela que desde o início dos primeiros registros de Colombo, essa intenção de escravizar esse outro e cristianizar esse outro. Questão 3, que era debata com colegas de que maneira a preocupação de Colombo manifestava por Colombo e Cabral afetou a vida dos povos indígenas habitantes com a América. Não tinha como debater, porque estamos numa pandemia, vocês então teriam que fazer isso individualmente. Então, as consequências disso para os povos indígenas foi desconsiderar essa cultura do outro para impor a cultura europeia, invadir o território e dominar esses povos buscando a escravização e não respeitando essa religião das populações nativas, certo? Então, isso tem consequências drásticas para a população nativa indígena. Continua lá ainda falando da exploração espanhola, e aí, ao final, da penúltima página do texto, deixei uma página explicando as navegações, então, inglesas, francesas e holandesas. Lembrando que uma das coisas que eu repeti ao longo de todo o conteúdo é que essas navegações, grandes navegações europeias, foram feitas por esses 5 estados europeus. Portugal, primeiro, seguido da Espanha, os 2 primeiros pioneiros, né? Portugal dando a volta no continente africano, Espanha contornando o globo. Depois, então, França, Inglaterra e Holanda. Ao final, então, falando sobre esse choque de cultura, que é o que eu trabalhei em aula com vocês, esse
conhecer o outro para dominar, não para entender e respeitar esse outro, né? Então, conquista o descobrimento. E aí a última questão que vocês teriam que responder na página 249, ao terminar de ler o texto dessa página, seria: por que é importante conhecermos outros pontos de vista? Isso nos torna mais tolerantes ao convívio social? Reflita. Então, individual, mas também pensando como é que a gente convive de maneira saudável, né? Então, conviver de maneira saudável tem conhecer o outro para respeitar e buscar o diálogo, senão a gente vai cair em situações abusivas de relacionamentos, né? De relações humanas, no caso. Certo? Então, era isso. Agora, mais do que encerrar esse conteúdo, corrijam vocês mesmos por conta no caderno de vocês, ou se vocês estão fazendo no computador ou no celular, em arquivos de Word, né? Ou qualquer outro editor de texto. Se quiserem que eu corrija individualmente, escrevam lá nos comentários, corrija individualmente. Se vocês corrigirem por conta, seguirem com dúvidas, escrevam nos comentários, que assim como eu tenho feito desde o ano passado, vou respondendo as dúvidas de vocês, mesmo que demore um pouquinho, tá bom? Então, cuidem-se e abraço!